Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Entre campos de milho e antigas casas de fazenda, meu amigo Ricardo trabalhava na fazenda de laticínios da sua família desde criança. Passávamos uma boa quantidade de tempo seguindo-o ao redor da fazenda durante o verão. Seus avós viviam na casa original da propriedade, que foi construída em algum momento de meados do século XIX. Era uma casa grande de tijolos com 2 chaminés, pintada de branco e em ótimo estado, mas definitivamente tinha um ar antigo por dentro. Certa tarde, enquanto Ricardo alimentava os bezerros, fomos de bicicleta para passar o tempo com ele no trabalho. Notamos um brilho amarelo vindo do sótão. Perguntei a ele o que havia lá em cima. Ele olhou para cima dos bezerros e franziu o senho para o sótão, dizendo que nunca tinha subido lá. Ele pegou seu celular antigo, um Motorola, e ligou para seu avô para dizer que havia deixado a luz acesa no sótão. Seu avô disse que ninguém havia ido ao sótão naquele dia. Pessoas mais velhas esquecem coisas o tempo todo, então não nos sentimos tão estranhos com isso. Quando Ricardo terminou de trabalhar, fomos para a casa e subimos até o sótão para apagar a luz e dar uma olhada. A porta do sótão era pequena, talvez com cerca de 1 metro de altura, e estava trancada com um ferrolho. Quando passamos pela porta e subimos as escadas estreitas, nos encontramos em um espaço enorme. O sótão tinha belos pisos de madeira, 4 grandes janelas, uma em cada lado da casa, e estava levemente iluminado por 3 lâmpadas penduradas no teto. As luzes estavam apagadas, o que era estranho, porque estavam acesas quando entramos na casa. Ricardo acionou o interruptor no topo das escadas e a lâmpada acendeu. Foi aí que a confusão começou. As luzes estavam brilhantes, quase como um branco fluorescente, quase azul. Definitivamente não era a mesma luz que vimos do celeiro. Olhamos ao redor e vimos alguns antigos lustres a gás, que provavelmente não haviam sido tocados em décadas. O gás nem chegava mais à casa. 2 dos lustres a gás estavam quentes. Descobrimos que o sótão costumava ser um quarto nos anos 1800 e o filho mais velho morava lá. O plano era que ele assumisse a fazenda. Era possível ver as marcas no chão onde os móveis costumavam ficar. Dizia-se que o filho tirou a própria vida no sótão, mas não conseguimos encontrar provas disso em lugar nenhum. Os anos se passaram e sempre víamos as luzes acendendo e apagando de forma misteriosa. Isso se tornou uma daquelas coisas inexplicáveis. Para contextualizar, sou uma mulher solteira de 28 anos. Estou me saindo bem na minha área e acabei de sair de um relacionamento ruim do qual não quero falar. Tinha dinheiro suficiente guardado para reformar meu sótão e transformá-lo em um novo quarto, mais espaçoso do que o quarto no andar de baixo. Contratei uma equipe de homens para fazer o trabalho como parte de uma empresa, e eles vinham trabalhar o dia todo. Eu trabalhava em casa, o que era bom, pois gostava de supervisionar para garantir que tudo estivesse indo bem. Eles cobriram uma parte da casa com um grande plástico, pois precisaram basicamente destruir essa parte para fazer o trabalho. Mas isso não era um problema, já que meu quarto ficava na parte de baixo da casa e eu não subia lá com frequência. A história começa cerca de 5 dias após o início do trabalho deles. Eles estavam fazendo o trabalho diligentemente e saíram no final do dia. Eu estava sozinha assistindo TV no meu computador. Algo importante que preciso mencionar é que eu tinha flertado com um cara pelo Tinder. Estávamos conversando há um tempo e ele parecia bem interessado em se encontrar. Mas algo nele me dava uma sensação ruim e eu não sabia se estava sendo julgadora ou não, já que ele era muito atraente. Eu meio que o coloquei de lado, pois estava focada na reforma da casa e não tinha falado com ele nos últimos dias. Recebi uma mensagem dele perguntando como eu estava e o que eu estava fazendo. Começou a chover, então pausei o que estava assistindo no meu laptop e pensei em responder à mensagem. Depois de olhar para o telefone por alguns segundos, percebi que realmente não estava com disposição no momento. Então coloquei o telefone de volta, ignorei a notificação e continuei assistindo meu programa. Conforme a noite avançava, a chuva estava ficando mais forte,
e o som da chuva tinha esse efeito curioso de me fazer dormir, mesmo quando estava ao fundo. Comecei a perceber que tinha perdido metade do meu programa, então decidi pausá-lo. Levantei, fechei o laptop e fui para o banheiro me arrumar para dormir. Foi quando ouvi um barulho curioso vindo do sótão. Apesar da chuva forte abafar muitos sons, parecia um movimento. Isso era definitivamente curioso, pois não tinha ouvido nada vindo do sótão antes. Bem, não havia ninguém na casa de qualquer maneira. Fiquei parada, em silêncio, ouvindo. Lá estava de novo, outro tipo de arrastar, um som semelhante ao que você faria se movesse o sapato sobre a madeira. Fiquei ali em silêncio, escutando a chuva, ponderando meu próximo passo. Poderia ser um animal que entrou? Certamente não é uma pessoa. Vi todos os homens saírem. Comecei a me sentir um pouco estranha. Uma sensação de arrepio percorreu minha espinha enquanto pensava no que fazer. Se fosse um invasor, eles certamente ouviriam qualquer barulho que eu fizesse aqui embaixo. E se eu chamasse alguém ou a polícia, eles ouviriam. E se eles me ouvissem, poderiam atacar antes que alguém chegasse. 1000 pensamentos passaram pela minha mente. Decidi que a melhor coisa a fazer seria tentar chegar ao meu carro silenciosamente lá fora. Isso fazia sentido. Pena que o chão da minha casa fazia tanto barulho. Comecei a sair. Peguei minhas chaves no gancho, o mais silenciosamente possível. Na frente da casa, lancei um olhar para cima, na direção do sótão. Mas não consegui ver muito por causa do plástico no caminho e dos escombros que os construtores haviam deixado pelo chão. Fechei a porta silenciosamente. Corri na chuva até o meu carro e, sob a proteção do veículo, liguei para a polícia. Fiquei lá conversando com o atendente, explicando a situação, e eles disseram que enviariam uma viatura. Minutos depois, alguém estava lá, e o policial me pediu para abaixar a janela, o que fizemos. Estávamos todos encharcados. Pedi a eles para entrar e verificar a casa e expliquei que estava assustada. Os policiais abriram a porta e entraram. 5 minutos depois, um deles saiu e disse que era seguro entrar novamente. Quando entrei, eles me disseram que haviam encontrado alguém no meu sótão. Fiquei horrorizada com essa informação e senti uma sensação estranha no fundo do estômago, uma confirmação de medo e apreensão profundos. Perguntei quem era e eles trouxeram uma pessoa. Quando a vi, meus olhos se arregalaram. Era o cara do Tinder. Como diabos ele descobriu onde eu morava e conseguiu se esgueirar para dentro da minha casa? Eu não tinha ideia. Ele começou a balbuciar algo sobre eu não ter respondido a ele. Mas antes mesmo que ele tivesse outra chance de falar, eles o arrastaram para a viatura. Me perguntaram se eu queria relatar algo mais, e eu disse obrigada. Pouco tempo depois, eles foram embora, me deixando com esse horroroso evento no fundo do estômago e processando o que acabara de acontecer. É desnecessário dizer que, desde esses eventos, tenho várias questões de confiança quando se trata de conhecer pessoas novas, especialmente com namoro. Você nunca sabe quem é o perturbador lá fora ou do que algumas pessoas são capazes.